E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá falar hoje sobre mais um prompt que a gente pode utilizar na nossa advocacia criminal. Para quem não me conhece, sou José Brito, advogado criminalista e professor universitário, ok? Nosso canal é Comunidade Júri no Ar. Lá no YouTube você tem vários cursos gratuitos, informações e por aí vai. Temos também vários cursos lá na Hotmart. Acabei de lançar um sobre a aplicação do chat GPT direto com o direito penal. Então você pode entrar lá, verificar. O curso são 18 aulas com os prompts, onde eu mostro para você desde a análise de uma denúncia até um relatório final de um processo, passando por várias questões processuais, verificação de depoimentos, criação de perguntas, análise de razões, contrarrazões, queixa-crime, elaboração, perícia, enfim, muita coisa legal lá que é para o nosso dia a dia. Então, lá na Hotmart você também tem o nosso curso. Na realidade, o chat GPT, já vem falando isso há um bom tempo, estou estudando sobre isso há um bom tempo também, e quero estar apresentando para vocês um prompt que eu acabei de criar. O prompt, para quem não conhece, nada mais é do que um comando que a gente dá para o chat GPT executar uma tarefa para a gente. Então, se eu enviar um comando, digitar para ele ou até verbalizar qual a diferença entre direito penal e direito civil, ele vai trazer uma resposta para a gente, ok? Isso é um prompt, porque isso é um comando. Só que nós temos ainda algo mais aprofundado, mais detalhado, é a engenharia do prompt, ou seja, se eu faço uma pergunta genérica para o prompt, tal como para o ChatGPT, tal como qual a diferença entre direito penal e direito civil, ele vai trazer para mim, vai ser uma resposta super legal, mas eu posso explorar isso muito mais e ter um resultado muito melhor. ChatGPT, dentro do direito, principalmente direito penal, que é o campo que eu atuo, é indispensável hoje em dia, tá? Então, o prompt que eu criei aqui, ele está seguindo a engenharia do prompt. É um prompt refinado, onde eu estou usando até o próprio chat GPT para que ele faça uma análise do prompt que eu criei e se ele entender que o prompt merece ser melhorado, ele vai falar para mim e ele vai automaticamente criar um novo prompt. Com base, deixa eu só carregar aqui, com base, né, no prompt que eu informei. Então, eu tenho essa possibilidade de usar essa técnica que é criar um prompt e pedir o próprio chat GPT para fazer o refinamento desse prompt que eu criei. E eu decidi se eu quero usar o prompt que eu criei ou o prompt que o chat GPT alterou ou criou em cima daquilo que eu informei. É uma técnica super legal, ok? Bom, outra coisa que eu quero esclarecer. Quando nós criamos um prompt como esse aqui, a gente só cria uma vez na vida e utiliza ele para sempre, tá? Então, aparentemente, você vai ler, isso dá trabalho? Não dá trabalho nenhum. Você só vai ter que saber organizar o prompt e depois, quando você precisar utilizar ele em outras situações, você só vai mudar, provavelmente, pequeno pedaço sobre os fatos que aconteceram. Esse prompt, especificamente falando, ele é um prompt em que eu estou pedindo o chat GPT para gerar os fundamentos para a impetração de um habeas corpus, tendo em vista que teve uma audiência, meu cliente está preso, e para variar, o Estado não levou ele, não apresentou ele em juízo, pelos seus motivos lá que ninguém sabe qual é, e o juiz redesignou a audiência só para março, fazendo com que meu cliente fique preso mais tempo por uma falha do Estado. Então, eu estou ingressando com um habeas corpus, com alguns argumentos, entre eles o principal de todo, que é o excesso de prazo, ok? Então, vou abrir aqui e compartilhar com vocês, vou fazer a leitura do prompt, tá? E a gente depois vai copiar esse prompt aqui e vai levar lá dentro para o chat GPT para a gente poder fazer as informações necessárias, tá? Então, a gente tem aqui a primeira parte do prompt, que fala assim, ó, eu detalhei muito bem esse prompt, o objetivo é esse mesmo, obter o melhor resultado possível do chat. Como eu falei, eu só fiz isso uma vez e agora eu vou usar ele para o resto da vida, tá? Só vou alterar o que tiver que alterar que eu mostro para vocês. Então vamos lá.
Primeiro item, leia o prompt a seguir e guarde com você. Então, eu estou falando para o ChatGPT, eu vou te fornecer um prompt, quero que você leia esse prompt e guarde, não faça nada. Após a leitura, envie uma mensagem informando que realizou a leitura e armazenou. Só passe para o segundo item quando realizar o primeiro. Em hipótese alguma, inverta a ordem. Tá? Segundo item, sempre que eu te fizer apresentar um prompt, sugira um prompt melhor. Estou pedindo para corrigir o prompt que eu apresentar para ele. E me pergunte se eu quero usá-lo ao invés da anterior feita. Então, eu vou ter a opção de escolher se eu vou usar o prompt que eu criei ou se eu quero usar o prompt que ele criou em cima daquilo que eu criei, com as alterações que ele fez. Independente da minha resposta, quero que seja estritamente técnico, utilize uma linguagem jurídica, seja formal, explore ao máximo os argumentos, não economize na fundamentação e seja o mais humano possível. Estou dando aqui informações, parâmetros para ele executar aquilo que eu quero que ele execute, ok, gente? Então, isso a gente está falando que isso aqui é a engenharia do prompt. Eu estou criando um prompt aqui bem detalhado, tá? E aí faço aqui um contexto a respeito do assunto. Ó. O processo penal brasileiro possui fundamento na presunção de inocência. O prazo para encerrar o processo deve ser respeitado aplicando-se o princípio da duração razoável do processo, sob pena de ilegalidade e de excesso do prazo para os réus presos. Você é um renomado advogado de defesa criminalista com mais de 15 anos de experiência. Estou criando uma personagem para o chat aqui. Quero que analise o caso a seguir e, levando em consideração todas essas informações, elabore um texto para constar no pedido de habeas corpus por excesso de prazo. Não faça nada antes de analisar os fatos. Então, quais são os fatos? Estou narrando aqui. Ó. Dia 1º. Possível crime praticado pelo réu por violência doméstica, capitulado no artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal Brasileiro e Lei 11.340 de 2006. Os fatos aconteceram no dia 8 de 11 de 2023, sendo réu preso em flagrante. No dia 10 de 11 de 2023, ocorreu a audiência de custódia, onde foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. A defesa ingressou com a defesa preliminar e posteriormente com pedido de revogação da prisão, sendo negado pelo juiz. 5. Foi designada a audiência de instrução para o dia 23 de 1 de 2024. Não houve audiência, pois o réu não foi apresentado para participar da audiência, tratando-se de erro do Estado. 6. O magistrado redesignou a audiência para 18 de 3 de 2024, sem apresentar qualquer explicação e gerando prejuízo ao réu, arcando com um ônus que não é seu, ou seja, ficar preso por mais tempo, tendo em vista que o Estado, tendo em vista o erro do Estado e não ter conduzido para a audiência, ok? Até porque ele está sob a responsabilidade. 7. O réu encontra-se preso até hoje, 26 de 1 de 2024, ok? Aí vim aqui e coloquei aqui. Então, eu dei os parâmetros. Você só vai ter que alterar esses parâmetros no seu caso concreto. O resto você pode manter, que ele vai fazer tudo para você nesses casos de excesso de prazo. Então, gente, você faz isso uma vez na vida e tem isso aí para o resto da vida, porque faz um HC para você em questão de segundos, ok? 7. O réu encontra-se preso até o dia 26 de 1 de 2024. Com base exclusivamente nesses fatos, não leve em consideração suposições ou coisas desse tipo. Somente no que foi informado, crie um texto que será utilizado como fundamento para a impetração do habeas corpus por excesso de prazo. Para essa elaboração, leve em consideração as informações a seguir. Direitos e garantias, tratados, convenções e pactos internacionais. Então, estou colocando aqui o que eu quero que ele analise, que ele utilize como fundamento para apresentar o habeas corpus. Direitos humanos fundamentais, garantias humanas fundamentais, superioridade dos direitos e garantias fundamentais sobre das normas constitucionais, tratados, convenções e pactos internacionais em que o Brasil é signatário, conforme o artigo 5º para a 2ª Constituição. Dei os princípios para ele, olha só. Estou dizendo quais os princípios que ele pode utilizar para fundamentar aquilo que eu estou requerendo. Princípio da legalidade, presunção de inocência, duração razoável do processo. Vários princípios aqui. Legislação, estou direcionando qual é a legislação que ele deve levar em consideração para criar esse habeas corpus. Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código Penal do Brasil e a Lei 11.340 de 2006. Informações complementares indispensáveis. Atenção
quanto à ausência de requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Referente à decretação da prisão preventiva, analisa os artigos 282 ao artigo 319 do Código de Processo Penal, possibilitando o direito do réu responder processo em liberdade, inclusive com a aplicação de medidas cautelares diversas de encarceramento. 10. Leve em consideração a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aplique. Leve em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplique. Tá? Antes de executar a tarefa, quero que realize uma análise desse prompt e envie uma mensagem se o mesmo está ou não dentro dos parâmetros exigidos pela engenharia do prompt. Se for necessário, realize alterações no prompt, criando outro. Porém, crie uma mensagem informando que criou o novo prompt e apresente esse novo prompt. Após, execute o prompt que criei. Ok? Que eu criei ou que você criou. Com base nos fatos apresentados, elabore um texto jurídico para o habeas corpus, focado na análise dos artigos 282 a 319 do Código de Processo Penal, especialmente 312, em relação à situação do réu. Inclua também uma discussão sobre consequências práticas e humanas pelo excesso de prazo na detenção do réu, utilizando os princípios e jurisprudência superior do Tribunal de Justiça. Tá? O texto deve ser técnico, formal e fundamentado estritamente nas informações fornecidas, visando a liberação do réu, detido desde 8 de 11 de 2023, por violência doméstica, com atenção especial aos princípios da legalidade, presunção de inocência, duração razoável do processo e por aí vai. Este habeas corpus deve ser endereçado para o Tribunal de Justiça e não para um juiz de primeira instância, pois este é a autoridade coatora. Mantenha o foco nesta informação para evitar endereçamento equivocado. Realize esta tarefa passo a passo. Termine com uma mensagem de agradecimento incentivador e motivacional. Esse é o prompt, gente. Eu vou copiar esse prompt aqui, vou levar para dentro do chat GPT e vou pedir ele para executar e vamos ver o que ele vai fazer. Pessoal, você só vai fazer isso aqui uma vez na vida e você vai ver qual é o resultado espetacular que ele gera para você. E você vai poder fazer isso para toda e qualquer situação em que um cliente seu esteja preso e que esteja ocorrendo a ilegalidade por excesso de prazo, ok? Então, vale muito a pena você prestar atenção, criar um prompt bem feito. Esse prompt ele está respeitando, né, as técnicas da engenharia do prompt e a técnica do refinamento, tá? Que eu criei para que ele possa responder para a gente da melhor forma possível. Veja que é um prompt aparentemente longo, e é mesmo, mas em compensação você só faz isso uma vez por dia, uma vez na vida. Depois você só faz aquela pequena alteração. Nem alteração, adaptação. Gente, se você tiver que criar um habeas corpus, vocês aí que já trabalham ou quem está estudando, sabe do trabalho que você tem que pensar, fundamentar, pesquisar, escrever e por aí vai. Então a gente pode muito bem usar isso aqui da melhor forma possível usando a tecnologia. Isso não é nenhuma ilegalidade, tá? Longe disso. Então, vem aqui para o chat GPT e vou colar o que eu acabei de fazer, tá? Ele vai colar aqui e a gente dá o comando para ele gerar, né, o que a gente pediu, tá? E ele vai fazer o trabalho que a gente estaria fazendo, que é escrever, abrir livro, código, fazer tudo isso, levando um imenso tempo para fazer, quando a gente pode muito bem utilizar a inteligência artificial para isso, tá? Ele está aqui, ó, a gente trabalhando aqui, ó, tá? Criando aqui. Às vezes, se acontecer de travar alguma coisa, depois você só clicar em continue que ele vai continuar. Ou na pior das hipóteses, você clica aqui em cima, tá, no chat GPT e abre uma nova conversa com ele, tá? Ó, ele aqui tá dando um erro aqui, mas provavelmente pode ser a internet, tá? Mas ele está trabalhando. Tem dia que a internet está muito sobrecarregada. Lembre-se que o chat GPT são milhões de pessoas usando e às vezes pode acontecer isso. Mas em princípio ele está aqui fazendo totalmente aquilo que a gente pediu. Eu vou aguardar um pouquinho para ver se ele vai fazer. Essas questões aí de 1, 2 minutos não é nada, né, em relação àquilo que a gente levaria para fazer, né?
Se você fala assim, ah, o ChatGPT levou 2 minutos para me responder, que absurdo. Pô, quanto tempo você levaria para fazer isso, né? Ele está fazendo aqui, já deve ter até, se bobear, já até terminou. Às vezes o problema não está no chat, né? Às vezes está no problema da base da internet. Por mais que a gente tenha uma internet boa, rápida e tal, acontece às vezes em horários de pico aí, a gente sabe que, que às vezes ela dá uma sobrecarga aí, tá? Ele está fazendo aqui, gente. Ele está fazendo a leitura dele, ó. Então vamos lá. Vamos mostrar o que ele fez aqui, ó. Tá? Ele veio aqui e falou pra gente. Primeiro eu li e guardei as informações do prompt fornecido. Segundo item, considerando o prompt apresentado, sugiro uma pequena alteração para melhorar a clareza e precisão. O prompt revisado ficaria assim. Aí ele veio e trouxe uma informação para mim aqui que eu vou para eu alterar, tá? Se eu falar que não, ele vai gerar do jeito que eu queria. Se eu falar que sim, ele vai usar essa aqui. Eu vou falar que eu quero usar o dele. Eu já fiz isso aqui, esse teste várias vezes, a alteração aqui é mínima, tá? Pois esse texto aqui é o mínimo. Mas eu vou colocar aqui que eu quero usar o dele. Ó, ele perguntou aqui, gostaria de saber se prefere que eu prossiga com o prompt original ou com a versão revisada. Aí eu vou botar aqui, ó, quero que prossiga com a versão revisada, tá? Tá lento porque é o sistema que a internet hoje não está boa. Provavelmente é isso. Então eu falei para ele, tá bom, já que você falou que precisa fazer uma revisão no prompt que eu criei, então eu quero que você utilize aquilo que você achou que tem que ser alterado. O texto que ele trouxe para mim é basicamente o mesmo texto que eu já li para vocês anteriormente, tá? E olha só o que ele está fazendo aqui. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça, vimos por meio dessa impetrar o presente habeas corpus em favor do nome do fulano, atualmente, né, recluso na instituição tal, em razão da prisão preventiva decretada sob acusação de violência doméstica, artigo 129, tá? Fatos: o réu encontra-se detido desde 8 de 11 de 2023, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva, 10 de 11 de 2023. A audiência de instrução e julgamento, inicialmente marcada para 21, para 23 de 1 de 2024, não se realizou por falha estatal na apresentação do réu, sendo remarcado 18 de 3 de 2024. Gente, ele está usando os parâmetros que eu passei para ele, ok? Olha que interessante. Fez a análise, a tal situação configura inequívoco excesso de prazo, estendendo a prisão. Deixa ele terminar aqui que eu vou ler. Olha só, ele está trazendo todo o fundamento que eu pedi para ele fazer, ele está criando um habeas corpus para você. Gente, perfeito. Isso aqui realmente é... Vamos lá. E aí, ó, aqui são os fatos, né? Tal situação configura inequívoco excesso do prazo, estendendo a prisão do réu além do limite razoável necessário. Análise jurídica. Artigo 282 ao 319, prisão preventiva, conforme estipulado, deve obedecer os critérios da necessidade e adequação. Cara, perfeito, são os requisitos. Sendo imperativo que demonstre a presença dos requisitos 312. No caso em tela, não se observa a presença desses requisitos, especialmente no que tange a garantia da ordem pública, da instituição criminal ou da aplicação da lei penal. Perfeito. Princípios constitucionais e tratados internacionais. Princípio da presunção de inocência, duração razoável do processo. Princípio da humanidade e proporcionalidade. Consequências práticas e humanas pelo excesso. A manutenção infundada da prisão preventiva implica não apenas na violação do direito fundamental do réu, mas também em desconsideração dos princípios da humanidade e proporcionalidade. A demora excessiva na tramitação processual e a ausência de revisão periódica da necessidade de prisão preventiva resulta em injusta e flagrante e em prejuízos irreparáveis ao réu e sua família. Olha só, cara, perfeito. Por todo disposto, requer a concessão do habeas corpus que seja imediatamente relaxada a prisão do réu, podendo-se assim entender necessário este regresso do tribunal substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme previsto no artigo 319. Gente, perfeito, perfeito, perfeito.
Agradeço a Vossa Excelência pela atenção e sensibilidade ao analisar este caso, que esta decisão possa refletir o compromisso com a justiça e os direitos humanos, servindo como, por exemplo, a equidade no sistema judiciário, tá? Gente, esse habeas corpus aqui, eu já estava fazendo esse teste, esse prompt antes, foi idêntico ao que eu fiz quando eu mandei ele manter o prompt que eu criei. Então é idêntico. Às vezes dá uma variação, porque se eu mandar ele fazer de novo, ele vai trazer alguma diferença, né, naquilo que ele está apresentando. Mas de 0 a 100, 99%, eu diria 100% de acerto aqui, tá? Mas vou botar 99% de acerto, que eu talvez só vou ter que fazer uma alteração aqui, que é incluir os dados da pessoa, que nem é culpa dele, né, gente? Fui eu que não coloquei para preservar a imagem da pessoa. Então, usar o chat GPT hoje, dentro do direito penal, é fundamental, mas exige que você tenha um conhecimento da sua área, que você tenha um conhecimento, né, do próprio chat GPT, no sentido de que você deve utilizar as técnicas, né, de prompt, principalmente engenharia de prompt, refinamento do prompt, para você obter o melhor resultado possível que você está pretendendo junto com o chat. O que eu ganho com isso? Agilidade, tempo, produtividade, menos cansaço, mais dinheiro, mais tempo para estudar, para fazer outras coisas, mais qualidade no serviço. Enfim, só tem coisa boa para você usar, né, e se beneficiar quando aplicar o chat GPT. Então não deixe de utilizar esse prompt, gente. Eu criei ele só uma vez, eu uso ele agora sempre que eu quiser, assim como tem outros que eu estou criando. E eu vou separando. Toda vez que eu vejo um caso que eu preciso de um prompt X, eu vou lá e peço o chat para fazer para mim, faço a revisão, altero aquilo que eu tiver que alterar de texto, seja lá o que for, boto uma jurisprudência, aí fica a seu critério. Mas o que eu levaria 5, 6, 7 horas, um dia, 2 dias, 3 dias para fazer, esse cara faz em segundos, aí, em minutos para mim, voando. Então, fica a dica aqui que já passou da hora, se você ainda não está usando o chat GPT nas suas tarefas jurídicas. Como falei, nós temos o nosso curso lá na Hotmart, ok? São 18 aulas, tem material didático lá, você pode parcelar até em 12 vezes, parcela mínima mesmo. E você tem os prompts em um arquivo, um material didático lá para você estudar e exercitar e explorar o máximo possível, ok? Também tem nosso canal lá no YouTube, Comunidade Juri no Ar, onde você tem cursos gratuitos, informações, enfim. Tem várias e várias e várias informações que nós estamos colocando para propagar o conhecimento, a qualidade na prestação de serviço. Não deixe de utilizar o chat GPT. Se você ainda não usa, começa a pensar em usar isso, porque você já está atrasado se não está usando. As coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Grande abraço aí, sucesso para vocês. Logo estou retornando aí com outras novidades para vocês verem o quanto é útil e produtivo utilizar essa tecnologia. Grande abraço.